Quando surge nosso palestra, feriadou quarta-feira e bora te atualizar com as notícias do nosso Verdão, do nosso Palmeiras, semana de clássico, Palmeiras e São Paulo no domingo, Palmeiras buscando 100% de aproveitamento nos clássicos no Campeonato Brasileiro. E a gente vai falar tudo sobre o clássico também. Palmeiras se representou na tarde deste dia 12, deste feriado. Também falaremos sobre Rony. Rony ficando no Palmeiras, renovando com o Palmeiras até 2026. Piquerez despertando interesses de time da Premier League. E também sobre a base do Palmeiras, que jogou hoje pelo Paulista Sub-20 e também pelo Brasileiro Sub-17. Então eu peço para você curtir, peço para você compartilhar, para você comentar, se inscrever no nosso canal, que é muito importante, e se possível, se tornar membro do nosso canal. É muito importante para a gente também, para que você faça parte da nossa academia de membros, tenha notícias exclusivas, participando de sorteios e todos os benefícios aqui do nosso canal. E comigo aqui hoje, Rafael Bulara e o Capita, e quero começar. Bula, uma semana importante para o Palmeiras, que começou ali com um empatezinho um tanto quanto amargo, mas o Palmeiras enfrenta o São Paulo no Allianz Parque, buscando manter 100% nos clássicos no Campeonato Brasileiro. Fala, Léo. Fala, Capita, pessoal que acompanha a gente. Sem dúvida, o Palmeiras voltou a treinar, como você disse. É um resultado que a gente falou bastante na própria segunda-feira depois do jogo, que não foi o ideal, mas tá um tropeço totalmente controlado dentro desta reta final do Palmeiras do Campeonato Brasileiro, em torno da vantagem que o Palmeiras construiu merecidamente ao longo das 30 rodadas que já se passaram, 31 com o jogo de segunda-feira. E aí a expectativa é muito boa para o Clássico, porque o Palmeiras vem bem em clássicos, não só no Campeonato Brasileiro, como você mencionou, que venceu os 5 e pode ser pela primeira vez. O Palmeiras pode terminar uma edição do Brasileiro de pontos corridos vencendo todos os clássicos em que disputou, e também o engajamento da torcida mais uma vez, e uma oportunidade de quebra de recorde que a gente pode ter no Allianz Parque no próximo domingo, uma vez que o recorde foi quebrado também no jogo contra o São Paulo, na Copa do Brasil, no jogo da volta desta temporada, que o Palmeiras acabou vencendo no tempo normal, perdendo nos pênaltis e toda aquela polêmica envolvendo a arbitragem do Voaden. O recorde hoje é de 41.361 torcedores, e que a venda já demonstra pela atualização do site do Palmeiras, que já está próximo dos 40 mil, então uma grande chance de nova quebra de recorde. E lembrando que por conta daqui no estado de São Paulo, os clássicos serem com torcida única, isso acaba facilitando, porque de certa forma você não perde nenhuma cadeira, não precisa disponibilizar ingresso para a torcida visitante. Então a expectativa é do Palmeiras voltar a vencer, um ano de clássicos no Brasileiro, igual eu mencionei, e também na temporada, em números absolutos, já é o ano que o Palmeiras mais venceu o clássico na sua história. Reta final de campeonato, um rival que o Palmeiras costuma ir bem no Allianz, então tudo se desenha para o histórico positivo, mas é óbvio que quando o jogo começa, esse favoritismo não entra em campo, ainda mais num clássico. Quantas vezes a gente viu o Palmeiras capenga, neste século, inclusive, aprontando para cima de adversários, mas o ponto é que o foco desse time do Abel é algo impressionante, mesmo com o tropeço de segunda-feira, a gente pode esperar o Palmeiras da temporada, o Palmeiras tem feito, por isso que a torcida mais uma vez vai comparecer em peso, e a expectativa para que o Palmeiras encaminhe ainda mais o título brasileiro no próximo domingo, 4 da tarde, com casa cheia contra o São Paulo. Capita, e para falar desse jogo, faltam 7 jogos, uma temporada tão intensa do Palmeiras, e vai chegando nesse final, ainda mais com um jogo de Copa do Brasil no meio da semana, hoje entre Flamengo e Corinthians, o primeiro jogo da final. A ansiedade já tomando conta, uma semana cheia, sem jogo, o Palmeiras só se preparando, o palmeirense querendo vencer, querendo que, entre aspas, acabe logo a temporada, que foi uma temporada cansativa, com Mundial, Paulista, Recopa, Copa do Brasil e tantas outras coisas. Então o palmeirense está ansioso e quer ver o time logo em campo no domingo contra o São Paulo.
Fala, Leozinho, fala, Bula, fala a galera que tá com a gente no chat. Cara, o Palmeiras se colocou numa posição de 3 anos para cá que é só decisão, né? Tipo assim, é difícil você ter um jogo tranquilo, uma fase mais tranquila, porque essa temporada o Palmeiras brigou pelos mata-matas lá em cima, tudo bem, mas que eu não tinha um pouquinho de tranquilidade referente aos mata-matas que não tinha jogos, continuava tendo decisões no Campeonato Brasileiro, porque se colocou numa posição de que não podia baixar a guarda em nenhum momento. Tava líder do campeonato. Quando você é líder do campeonato, você tá ali, você não vai tranquilizar, deixar baixar a rotação, a temperatura para que os outros times cheguem. Isso não existe. Se o Palmeiras tivesse fazendo o Campeonato Brasileiro tipo, em baixa temperatura e rotação, sei lá, 7º lugar, entre os jogos de Libertadores, entre os jogos de Copa do Brasil, seriam rodadas que tanto faz, como tanto fez, como, sei lá, foi em 2020, assim, até chegar à final contra o Santos, sabe? Então, o Palmeiras colocou numa posição de que é decisão atrás de decisão. E o torcedor se acostumou a ver muitas vezes o Palmeiras ao longo da semana, né? Teve vezes que jogou terça, quinta, domingo, quarta, ia jogando de novo. E assim, quando você passa uma semana sem jogar, você fica a semana inteira pensando no jogo do fim de semana, né? Eu acho que o resultado contra o Atlético Goianiense ele não é ruim assim. É tudo bem, o Palmeiras podia ter empatado. Acho que incomodou, e o que me incomodou um pouco foi a forma como perdeu na verdade, a forma como tentou buscar essa vitória com algumas substituições que eu não concordo, com alguns caras que já demonstraram que não entregam tanto ao Palmeiras, e aí ficou aquela sensação, pô, dava para ganhar, mas a gente não foi até o limite, jogou numa rotação menor e tudo mais, então, mas tudo bem, tem o clássico contra o São Paulo, o Palmeiras responde em jogo grande, é isso que o Bula falou. Tá aí para jogar o 6º clássico no Brasileirão e para ganhar o 6º. Se eu não me engano, desde que o Vitor Pereira chegou, o Corinthians perdeu um jogo em Itaquera, né? Para quem que foi? Pro Palmeiras, velho. Pro Palmeiras. Gol contra do Rony. E o Palmeiras venceu numa fase em que o Palmeiras pegaria Flamengo, Fluminense, tudo numa rotação muito alta ainda no Campeonato Brasileiro. É um jogo para retomar. E vai ser aquele jogo de quebra de recorde, assim, de público, num domingão, né? 4 da tarde, que seria, entre aspas, um perrenguezinho da galera ter que ir para Barueri, na Arena Barueri, pegar o carro tudo mais para um Allianz lotado, um domingão tranquilo, 4 da tarde, que a galera vai chegar cedo, almoça pelas redondezas, fica esquentando e entra para o jogo. Um típico domingo de clássico no Allianz Parque, né? É isso, é isso. E para começar, um jogador que não vai estar no clássico no domingo, titular absoluto, um dos artilheiros do Palmeiras na temporada, o Rony, hoje acertou tudo com o Palmeiras e renovou por mais um ano e também teve uma boa valorização salarial. O nosso palestra trouxe há algumas semanas com exclusividade essa possibilidade de valorização salarial e acabou que o Palmeiras optou também por renovar por mais um ano após um interesse muito forte de um time do Catar, e o Palmeiras acabou renovando por mais um ano com o Rony. Bula. É uma peça importante que chegou um tanto quanto contestado, demorou para engrenar, mas hoje a gente não vê um Palmeiras sem o Rony. Justa a renovação, não é justa essa valorização salarial de uma peça tão importante? O Abel já falou, não me tirem o Rony, pelo amor de Deus. E o Palmeiras renovou por mais um ano com o atacante do Palmeiras. Publicamente, foi o único jogador que o Abel disse amar, né, do elenco do Palmeiras, né, o Rony. Então, para você ver a importância que ele tem, é normal esse tipo de coisa, até porque o Rony teve interesses nessa janela que fechou, né, no meio do ano, em outras também, e o Palmeiras, por conta de todas essas decisões que o Capita comentou, não tem o menor sentido o Palmeiras se desfazer do seu camisa 10. Só que, por outro lado, também o jogador começa a receber oferta, né, do exterior e faz sentido o Palmeiras buscar e oferecer uma valorização até como uma forma, né, de premiar o atleta por tudo que ele tem sido feito, porque tudo que ele tem feito, né, pelo clube. E também é normal quando você
busca uma renovação, uma valorização, renovar, estender o vínculo, até porque também tem toda a questão da multa, né, que muda o valor da multa. Então tem um acordo que fica bom para os dois lados. O jogador recebe uma oferta, o clube que ele está, no caso o Palmeiras, entende o quanto que ele é importante, então acaba aumentando o salário e, por outro lado, também acaba estendendo esse vínculo até 2026, né? Então a gente tem aí mais 4 anos de Rony. Sinceramente, eu penso que o Rony não vai ficar esses 4 anos, porque vai chegar um momento que, se ele continuar jogando, entregando, né, fazendo gols, como tem feito, a temporada dele com mais gols, é o artilheiro do ano do Palmeiras, ao lado do Rafael Veiga com 21 gols, e se a gente tirar o recorte da temporada, ele é o artilheiro da temporada, né? Porque o gol do Veiga, um dos gols do Veiga aconteceu no Mundial, né, na semifinal contra o Al-Ahly, e para efeito de conta, o Palmeiras coloca na temporada passada. Então, para efeito de temporada, o Rony é o artilheiro e vai terminar como artilheiro já, porque o Veiga não vai atuar mais, né? Então ele já vai terminar como artilheiro da temporada, e se fizer mais um gol, que provavelmente vai fazer nessas 7 rodadas, termina também como o artilheiro do ano do Palmeiras. Então, é um ponto que é um jogador fundamental para o esquema do Abel Ferreira, né, que aí fica aí com um período longo de se cumprir esses 4 anos de contrato agora que tem pela frente, mas eu penso que dificilmente vai cumprir, né, porque se ele continuar, vai chegar um momento também que vai muito do interesse do jogador de sair. A gente viu o que aconteceu com o Scarpa recentemente, mas o que o torcedor pode ficar mais tranquilo em relação a isso, e aí até a certo ponto também da diretoria, né, de pegar esses principais jogadores do elenco, e por mais que o discurso interno hoje seja o foco total no Campeonato Brasileiro e cuidar dessas renovações ou extensões de contrato depois do Brasileiro, é muito bom que isso já esteja andando antes mesmo do ano acabar, né? De Palmeiras, entre aspas, tirando essas coisas da frente e conseguir conciliar com a reta final do Brasileiro, até como uma forma também de agradecimento por tudo que o jogador tem feito nessa temporada. Então, é um golaço da diretoria do Palmeiras em conseguir estender esse vínculo do Rony, agora com um aumento salarial. É claro, Capita, que é inegável a importância do Rony hoje no Palmeiras, e muita gente não gosta, porque o Rony é isso, o Rony é aquilo, mas eu não consigo ver um Palmeiras do Abel sem o Rony. Por isso que até eu penso que o Flaco Lopes vai demorar um pouquinho para engrenar. Creio que com uma pré-temporada completa, entendendo todos os mecanismos, o Abel pensando novas maneiras, pode ser que ajude, até o próprio Merentiel. Mas hoje a gente vê um Palmeiras do Abel com o Rony. Não tem como não falar do Palmeiras com o Rony, pela entrega, pelo que ele proporciona ao time, todas essas questões. Se fosse um pouquinho mais refinado, poderia ter seus 30, 40 gols na temporada, porque bola chega a todo momento. Mas o Palmeiras começa a fazer esses movimentos de renovação, tem outros tantos na fila, Luan, Jailson já renovou, tem o Marcelo Lomba podendo renovar por mais um ano, Dudu, tantos outros jogadores que podem renovar, Mike negociando também. Então o Palmeiras começa esse movimento com o Rony. Começou com o Jailson, mas era algo que já estava pensando até por conta da lesão, para dar mais um ano para ele, mas o do Rony é o start nesse planejamento já para 2023 de um Palmeiras que briga pelo Brasileiro e com certeza no ano que vem vai querer brigar por muito mais coisas. Não, acho que é o famoso bom para todo mundo, sabe? Ótimo para todo mundo. Ótimo para o Palmeiras, ótimo para a diretoria, ótimo para o Abel, ótimo para a torcida e ótimo para o próprio Rony, que recebe uma valorização muito justa também pelo que entrega no Palmeiras desde que chegou. E assim, você fala, pô, tem muita gente que não gosta ainda, e eu acho que assim, até certo ponto dessa caminhada no Rony do Palmeiras, era muito natural que as pessoas não curtissem muito o Rony e não gostassem muito o Rony, apesar de ser um cara com muita entrega, ainda falhava muito tecnicamente, era um cara que perdia alguns gols e tudo mais, mas assim, acho que hoje, cara,
Você não gostar do Rony é você brigar com número, é você brigar com fato, é você brigar com o que acontece dentro do campo, é você brigar com o próprio Abel, que fala abertamente, e um dos únicos caras que ele fala abertamente realmente é o Rony. É você brigar com tudo, eu acho, por tudo que o Rony entrega, sabe? O Rony é um cara que veio para jogar de lado, entrega de centroavante mais do que grande parte dos próprios centroavantes que atuam no Brasil. É um cara que há um tempo atrás, tudo bem, perdia bastante gol, mas hoje é um cara que não perde tanto gol assim. E você pode analisar, ele teve a lesão no meio dessa temporada, ficou poucos jogos fora, tudo bem. Antes da lesão, ele era top 5 finalizadores do Campeonato Brasileiro, em números mesmo, sabe? De bolas que chutava no gol, a bolas que fazia gol. Então, assim, é um cara que parou de perder aqueles gols. Óbvio, ele não é um finalizador nato, mas ele é um cara que não deixa de se entregar. Ele é um cara que a todo momento busca fazer o gol. Ele é um cara que a todo momento busca ajudar de todas as formas. É um cara que, quando o Palmeiras está com a menos, a substituição natural é que sai o centroavante, e jamais a substituição é ele, porque é um cara que consegue entregar em qualquer uma das funções da frente. E as funções da frente que eu digo, centroavante e atacante por um lado ou pelo outro. Não se estranhe se ano que vem, sem o Scarpa, o Veiga centralizado, o Palmeiras joga com centroavante com o Rony aberto. Não se estranhe, velho. É muito natural que isso aconteça, como pode acontecer do Tabata entrar, tudo bem, mas assim, tenha uma certeza. O Rony é um cara que ele não vai sair do time titular, por tudo que ele entrega. E eu falei outro dia no meu Instagram, até antes mesmo dele fazer os gols de bicicletas e tudo mais, mas assim, em todos os times do Brasil, em todos os times do Brasil, o Rony seria titular. Em todos. O único time que ele talvez não seria titular era o Flamengo. De resto, ele será titular em todos. Porque ele briga com o centroavante. Se ele brigar com o centroavante e perder a disputa, por exemplo, ele pode brigar com o Hulk, você pode não gostar do Hulk. Ele vai ganhar do segundo atacante de qualquer time. E você pode falar, pô, mas o Keno é muito bom no Atlético Mineiro, não sei o quê. Tudo bem, agora você pega os números do Keno, pega os números do que o Rony entrega, você pega os números do Caleri como centroavante de São Paulo nessa temporada, e você pega os números do Rony. O Rony entrega mais que o Caleri. Fase final de Libertadores, o Rony decidiu diversos jogos. Ah, mas o Rony errou o chute contra o River Plate, a bola desviou e entrou. Mas a bola entrou e o gol é dele. E assim, querendo ou não, uma brincadeira à parte, o Rony tira um pouco a zica da camisa 10 do Palmeiras, né? Que por muito tempo ficou, Massina, assim, o Luiz Adriano consegue tirar um pouco isso, mas mesmo assim sai brigado com a torcida por uma vagabundagem absurda, e o Rony mostrando que é um cara que não tem nada a ver, velho. Que pode dar a camisa que for para ele, pode dar 7, pode dar 11, pode dar 10, ele vai entregar para esse escudo. E para a torcida, para o Abel, para a diretoria, é isso que importa. Você tirou o meu questionamento. Eu ia perguntar se ele realmente tinha tirado a zica do camisa 10, porque o Palmeiras estava numa zica do 10, mas e houve todo aquele questionamento no começo do ano, do Dudu trocar com ele a 7 pela 10, mas o Rony receber a 10 do Palmeiras, e se provou que a melhor temporada do Rony foi justamente com a camisa 10, com que ele está entregando tanto. Então, na minha opinião, concordo com tudo que vocês disseram, essa renovação é mais do que merecida por tudo que ele faz, por tudo que ele fez, e o planejamento continua e nada muda. E aproveitando o assunto Rony, daqui a pouquinho vamos falar sobre outros assuntos, mas voltando também, falando do clássico, Rony fora, o Bula. E acredito que nesse momento a grande dúvida é quem assume o lugar do Rony? Merentiel, que vem entrando sempre, Flaco Lopes, que está 1 mês e pouco sem jogar, Rafael Navarro, grande Rafael Navarro. E aí, qual que vai ser a escolha do Abel pensando no jogo contra o São Paulo? Meu palpite, acho que entra Merentiel. Pelo que ele tem hoje e pelo que esses jogadores têm oferecido, penso que a primeira opção do Abel seria o Veiga se ele tivesse o Veiga, como já aconteceu em outros momentos. Como ele não tem o Veiga, exatamente, como não tem o Veiga, não tem o Rony, a opção é o Merentiel pelo momento, porque tem entrado bem, tem feito gols decisivos, fez gol decisivo em clássico
contra o Santos quando saiu do banco de reservas. O Lopes é um jogador que em determinado momento chegou até nem ser relacionado pela quantidade de estrangeiros, ficou como a última opção do Abel. Então hoje é a última opção do banco de reserva do Palmeiras. Tem o Rafael Navarro, que o Abel gosta muito, né, mas que também não entrega, e não é um jogador que eu penso ser um atacante para vestir a camisa do Palmeiras. E aí você tem o Endrick, que é uma jovem revelação, que tem um jogo como profissional, né, e que o Abel falou sobre ele na segunda-feira, que ele não está pronto para ser titular, ainda mais num jogo desse tamanho, mas é um atleta que naturalmente, à medida que o Palmeiras for resolvendo a vida no Campeonato Brasileiro, vai ter mais oportunidades para pegar mais cancha mesmo, de atuar pelo profissional, né, para ter mais minutos jogados com o Abel Ferreira. Então, por tudo isso e pelos atributos de cada jogador, eu penso que o Merentiel, né, é o cara para ser o camisa 9, literalmente, do Palmeiras contra o São Paulo no próximo domingo no Allianz Parque. Acho que também esse é o pensamento, né, Capita? Pensando em características, em modo de jogo, o Merentiel entrega não igual ao Rony, mas em relação à entrega, a parte tática é muito parecido. Acho que não mudaria muito o formato do time pensando no jogo de domingo. Desses caras que estão à disposição, quem te deu ponto foi o Merentiel no Campeonato Brasileiro. E ponto que eu digo, o gol do empate contra o Bragantino, o gol da vitória contra o Santos num belo gol. É um cara que desde que chegou, a gente fala que as características dele são as que mais se assemelham ao Rony do que um próprio centroavante posicional lá na frente, como é o caso do Flaco, que é um cara mais alto, e acho que o natural seja o Merentiel. Como o Abel é sempre uma caixinha de surpresa e a gente não consegue decifrar 100% o que ele pensa, eu não estranharia se ele aparecesse com um Flaco, talvez, de 9 mesmo, apesar de não achar que é o que acontece. Ou então um próprio Breno Lopes para dar uma intensidade a mais no camisa 9. Mas assim, eu entendo que o cara que mais se assemelha ao Rony, o cara que te entregou mais e te mostrou mais virtudes para essa altura do campeonato, eu acho que não tem nem dúvida que tem que ser o Merentiel. E eu vou além do que o Bula falou. Se ele tivesse o Veiga, com certeza seria o Veiga. O Veiga jogaria de falso 9 facilmente. Se ele tivesse o Verón, com certeza seria o Verón. O Verón também jogaria, e o Verón não tivesse ido, o Verón também jogaria. Mas como não tem, porque foi embora no meio da temporada e para mim é uma das grandes cagadas da temporada da diretoria, e outro porque se lesionou, infelizmente, eu acho que o Merentiel é o cara que mais se encaixa a essa função. É um cara que mostrou uma adaptação agora, assim, depois de um tempo para se adaptar melhor ao estilo de jogo do Palmeiras. É um cara que vai te entregar um pouquinho mais de movimentação e intensidade lá na frente, como o Rony te entrega, não igual, mas assim, mais parecido. Então acho que faz mais sentido o Merentiel jogar contra o São Paulo. Entrou no outro clássico contra o Santos, também fez gol, entrou contra o Atlético Goianiense, entrou contra o Atlético Paranaense na Libertadores também, então contra o Bragantino. Acho que é um cara que aos poucos vai ganhando seus minutos, e acho que chegou a hora, velho. Para o cara ele conseguir deslanchar, em algum momento ele vai ter que começar jogando. Se não for contra o São Paulo, vai ser numa outra oportunidade, mas assim, para ele deslanchar, alguma hora você tem que jogar a bomba, entre aspas, no colo dele. Porque o cara tá esperando só esse momento. O cara tá esperando o momento de chegar a chance dele como titular. Talvez tenha chego. Tomara que entre o Merentiel ou o Flá, quem quer que seja, e possa dar conta do recado, o Palmeiras saia vitorioso no domingo. Eu peço o seu like, peço a sua inscrição, seu comentário aqui com a gente, o que você acha, quem vai entrar no lugar de Rony no domingo. Um que vai jogar e é peça também fundamental, Bula, é o Piquerez. E hoje nós demos com exclusividade que 2 times da Premier League estão interessados no lateral esquerdo. A gente fala constantemente aqui nas lives que ele é um cara com muito potencial da Europa, e um ponto que pesa para isso,
para esse interesse de clubes ingleses, é que a empresa dos empresários dele tem uma abertura muito grande no mercado inglês, cuidam de Grealish, Calvin Phillips, outros craques da Premier League. Então, 2 times ingleses que não foram revelados estão interessados e o Palmeiras busca segurar o atleta, propondo uma renovação e valorização de contrato. Vai ser um cara que, se jogar a Copa do Mundo também, vai ser difícil de segurar ele para a próxima temporada. O Piquerez, ele é um caso recente do Palmeiras, Léo, como o Vinha, o próprio Mina, que seriam jogadores que tranquilamente já podiam fazer o caminho, né, dos seus países natais direto para a Europa, e o Palmeiras conseguiu com que eles fizessem uma escala ainda no futebol sul-americano e que trouxeram muitos resultados para o Palmeiras, né? O Mina com o título brasileiro de 2016, né, o Vinha com título de Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Paulista, né? E aí agora, quando ele saiu para Roma, o Palmeiras foi buscar outro compatriota dele e o Piquerez faz o mesmo caminho. E é aquela coisa, assim, dificilmente você vai conseguir segurar por tanto tempo, porque é um jogador jovem, de seleção do país, né? Apesar de não ter feito parte da convocação final para essas últimas datas FIFA, está sempre pré-convocado, e em vários momentos pelo Palmeiras defendeu a seleção do Uruguai. Então é um caminho natural que ele vá para a Europa em algum momento. O desafio do Palmeiras é conseguir conciliar da mesma maneira que fez com o Rony, né, que a gente acabou de falar. É óbvio que o Rony é mais velho do que o Piquerez, mas o grande desafio da diretoria do Palmeiras é fazer com que, quando o empresário dele vier ao Brasil no final do mês, igual nós demos nesta quarta-feira com exclusividade, negociar uma valorização salarial, de repente também uma extensão de 1 ano no contrato ali, para você aumentar um pouco mais a multa rescisória de um jogador como esse e contar com ele por 6 meses, mais 1 ano, né? Porque a gente sabe que a janela de inverno na Europa não é tão forte, né, quanto a de verão, mas por outro lado, o Palmeiras já mostrou que que nesse atual momento, né, é difícil o Palmeiras dar o braço a torcer no meio do ano, né, quando a janela na Europa é mais forte, porque está no meio de temporada aqui, o Palmeiras vai continuar brigando por títulos, por todo esse elenco que tem, a comissão técnica competente. O ano que vem o Palmeiras vai continuar lutando por títulos em todas as competições que vai disputar. Então o desafio do Palmeiras neste momento, sem uma proposta ainda oficial, mas com sondagem, né, do principal campeonato de clubes, do principal campeonato do mundo, e por tudo isso que você mencionou, das pessoas que estão em torno disso serem muito fortes, né, na Inglaterra, o desafio nesse momento é estender o vínculo, dar uma valorização salarial no mesmo caminho do Rony e manter o Piquerez por mais algum período aqui, até que um momento que vai ser bem inevitável o Palmeiras negociá-lo. E Capita, o Palmeiras buscou o Vinha, o Bula falou dos 3, Mina já tinha proposta do Barcelona, veio para cá, o Vinha já tinha proposta do Milan, veio para cá, o Piquerez tinha proposta do Cádiz da Espanha, veio para cá, então são jogadores que vêm para cá primeiro, e o Piquerez, perdão, vem para substituir o Vinha, que era muito querido. Muita gente falava assim, Palmeiras demorou para achar um lateral esquerdo que vingasse depois do Zé Roberto ali, aí vai, acha o Vinha, consegue, aí o Vinha é vendido, o Piquerez começa mais ou menos, depois deslancha, hoje é peça fundamental do elenco do Abel, muita gente compara Vinha ou Piquerez, quem é melhor? Mas é praticamente inevitável uma possível saída. Resta a gente saber se vai ser agora, se vai ser no meio da próxima temporada, na outra, mas o interesse vem muito forte, é jovem, com grande potencial e tem tudo para no futuro breve estar se destacando na Europa. Pô, sabe o que é duro de pensar? O certo era a gente estar tranquilo, né? Porque a gente tem um moleque da base que é muito promissor, que é o Vanderlei, que já mostrou muito potencial, e tem um outro cara que veio para jogar, teoricamente, que é o Jorge, por tudo que ele tinha apresentado já
no futebol brasileiro, né? Então era pra gente estar, pô, que pena, vamos perder o Piquerez, mas, pô, tem o Jorge, tem o Vanderlan ainda, os caras podem dar conta do recado. Só que, pô, no momento atual a gente sabe que a situação é completamente diferente dessa. E para ser sincero, um dos caras que eu tenho mais medo, assim, do Palmeiras perder é o Piquerez. Eu acho que a gente cita pouco ele como pilar do time, mas acho que a gente cita muito Everton, Gomes, Danilo, citava muito Veiga, hoje cita o Scarpa, né? Dudu ou Rony. Mas acho que o Piquerez é um cara fundamental em todos esses esquemas. Muitas variações que o Abel utiliza passam pelo Piquerez também. O Piquerez jogou a final da Libertadores como terceiro zagueiro e não foi lateral que não subia. Não, era terceiro zagueiro mesmo. Ele jogou como zagueiro pela esquerda. O Piquerez, a parte ofensiva dele teve uma evolução muito forte, velho. O gol que o Palmeiras faz contra o Botafogo na jogada dele, provavelmente, quando ele chegou, ele não faria. E muita gente chamava ele de cintura dura, né? E alguns ainda chamam. E por isso que muitos preferem o Vinha. Eu acho o Piquerez mais completo que o Vinha. Você pode até achar o Vinha melhor. O Vinha tinha um cruzamento mais refinado, uma parte ofensiva que dava gosto de ver, né? Cruzava a bola na cabeça do Luiz Adriano, como aconteceu na final do Campeonato Paulista. Mas assim, o Piquerez é um cara que te entrega tanto atrás quanto na frente. Ele não cruza com perfeição. Talvez esse seja um dos poucos defeitos dele, mas assim, ele é muito bom jogador, velho. É um tiro certeiro, assim, absurdo do Palmeiras, do Piquerez, se a gente parar para pensar. É um cara que chegou para jogar. Ele vestiu a camisa, entrou em campo e nunca mais saiu. Eu acho que o Palmeiras teve uma sorte, assim, entre aspas, do espaço entre as duas temporadas ser um pouquinho encurtado, porque meio que não deu tempo. O Mundial já fez o Palmeiras voltar muito rápido de pensar em transferência, acabou não perdendo ninguém e tudo mais. Mas assim, pô, eu tenho um medo do Piquerez sair, porque eu acho que lateral, a gente sabe que é uma posição muito difícil de repor. Agora, você para analisar, e tomara que a galera da Inglaterra não escute, mas assim, tem a cara, né? Tem o jeitão do cara que joga lá, do lateral esquerdo que consegue construir, subir, que marca muito bem, que tem uma estatura muito forte, que chega no fundo, que é bom no jogo aéreo. Tem a cara, velho. Você querendo ou não, porque eles têm a cara de um lateral que joga na Europa, numa grande liga. O estilão. Você pode achar que ele não tem bola, mas ele tem o biotipo, as características. E eu acho que isso pesa bastante também. Eu vi a galera conversando no grupo hoje. Ainda bem que o Nottingham Forest já levou o Renan Lodge e o Scarpinha não vai levar ele a traquinas junto para lá, né? Porque talvez balançaria. Cara, tem que fazer de tudo para o Piquerez ficar. É o que eu penso. É isso que o Bula falou: dá uma extensão de mais um aninho, sobe a multa, aumenta um pouquinho do salário e faz com que ele fique pelo menos uma temporada, porque eu acho ele peça fundamental. Não sei se na forma como o Palmeiras joga, mas passa uma segurança muito grande e é bem difícil substituir. Acho que é bom já começar a pensar. E aí, Jorge, a gente vai recuperar ou a gente vai atrás de outro cara? Porque o Jorge vai ficar aí até 2055. Então, meu amigo, alguma coisa tem que ser feita. Espero que o Piquerez não saia. Sou grande fã de Piquerez. Negocia o Jorge, pega uma parte do que você vai economizar, que não é pouco, e joga nessa valorização do Piquerez aí. Pode ser, tá ótimo. Só que é aquilo, né? Se chegar no final do mês com o empresário em mão e falar assim, não vamos ficar, eu pegava o telefone, ligava pro Vinha e falou: oi, sumido! Então, você tá terceira opção aí na Roma? Sim. Tá meio escanteado? Como que é? Vem ser feliz de novo. Vem voltar a ser feliz, né? Veio aqui recentemente, foi muito bem recebido, se declarou para o Palmeiras, se declarou para todo o elenco, para o Abel. Então, já que se tiver falando, não, o Piquerez não fica, pega o telefone e fala: oi, sumido, estamos com saudade. É uma solução. O Palmeiras tem que começar a pensar. Eu sei que o discurso para fora é, pô, vamos esperar acabar o Campeonato Brasileiro, mas a gente sabe que internamente não pode ser tratado assim, né? Os caras têm que ficar ligados já para não ser pego de calça curta e ficar de mãos atadas no final da temporada. É isso, mas
Então, até o final do ano, teremos muito de Piquerez. Como a gente noticiou, seu empresário chega no final de outubro para conversar com o Palmeiras, a ver o que vai acontecer com a situação de Joaquim Piquerez. Para dar sequência ao nosso boletim, lembrando você deixar seu like, comentar, comente aqui, Vinha ou Piquerez? Quer que o Vinha volte? Deixa aqui nos comentários que é muito importante para a gente. Hoje, nesse feriado, o Sub-17 do Palmeiras e o Sub-20 entraram em campo por competições diferentes. O Sub-20 pelas quartas de final do Campeonato Paulista, buscando o hexacampeonato consecutivo, foi eliminado, perdeu por 3-2 para a Portuguesa, tomou 3-0 no primeiro tempo, o PV mudou, Palmeiras foi para cima, mas não conseguiu empatar. E o Sub-17, pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro, venceu por 4-2 o time do Atlético Mineiro, saiu perdendo por 2-0 e virou para 4-2. E em ambas as partidas, Bula, uma curiosidade, uma coincidência, o Palmeiras foi prejudicado pela arbitragem, tanto no Sub-20 quanto no Sub-17, 2 pênaltis inexistentes marcados contra o Palmeiras. Essa é a arbitragem brasileira prejudicando na base, no profissional. Não sei se é má intenção, se não é, se é só ruindade mesmo. Mas o Palmeiras está fora no Paulistão na busca pelo hexacampeonato. Agora foca na Copa do Brasil e pelo Brasileiro a partida de ida contra o Galo. E de novo no Allianz, né? 2 questões envolvendo a arbitragem, de novo no Allianz, em 2 decisões. O Palmeiras, como você mencionou, saiu atrás nas 2. E uma conseguiu recuperar, a outra não, né? Essa equipe sub-20 do Palmeiras que foi campeã brasileira recentemente. E, cara, sendo bem sincero, é um ponto que acontece no mundo inteiro e vai acontecer com o Palmeiras também. O principal jogador dessa equipe sub-20 não tá mais, né? Que tá no profissional. E isso faz uma diferença gigante. É só você ver umas quartas de final com o Endrick contra a Portuguesa no Allianz Parque, o cenário poderia ser bem diferente, como foi o Campeonato Brasileiro, como foi a Copa do Brasil Sub-17, porque é um jogador tantos outros que do Palmeiras que já atuaram no profissional, que seguem atuando na base, mas o Endrick é muito diferenciado. E se você quer ver o Endrick, e a gente acabou de discutir se o Endrick pode ou não ser titular num clássico contra o São Paulo numa reta final de Campeonato Brasileiro. Então, se a gente está nesse ponto com um jogador de 16 anos, imagina o que ele não faria, né? E o que ele já mostrou que fez. Mas é o custo que você paga, né? Para ter o jogador, né? O quanto antes na equipe profissional, por ele ser diferente. Então, a despedida dele foi em grande estilo, deu o título brasileiro para o Palmeiras. O Palmeiras cai de uma maneira prematura no Campeonato Paulista Sub-20, visto que nas últimas 5 temporadas foi o campeão da categoria, mas repito, é um pouco do que você pensa como formação e resultado. Neste momento, você entregou um dos principais jogadores, né, do Palmeiras formados na base do clube nos últimos anos para o profissional. Você tem o Vanderlan, que é um cara que agora é só profissional, né? O Garcia, que transita entre as 2 categorias, o próprio Fabinho, que está machucado. Então, você vê aí... Pedro Lima, que é o grande destaque, também machucado, não jogou Exatamente. hoje. São jogadores que já estão fazendo parte dessa transição, né, para o profissional, e que em algum momento, né, o Palmeiras vai ter que se reciclar de novo para essa categoria, e a gente sabe que tem muito menino já do Sub-15, Sub-17, que estão subindo, que estão acima, inclusive, da categoria, que é o caso do Luiz Guilherme, né, do Estevão. Então, o Palmeiras tem uma nova formação de jogadores que estão vindo aí e já atuam em categorias, mas é um pouco disso. É o preço que você paga por formar bons jogadores. Em um determinado momento, cada vez mais cedo, eles estão à disposição, né, para o elenco profissional, que é onde eles têm que chegar. Né? Então, é um pouco disso e faz parte a questão de você olhar resultado e a formação. O Palmeiras hoje tem entregado resultados na base, mas quando acontece o que aconteceu hoje no Allianz Parque, de você ser eliminado de maneira prematura, você olha e fala assim, pô, tem vários caras que poderiam estar lá ainda, mas que já estão
são opções pro Abel, e é isso que a base tem que fazer no final das contas. Né? E Capita, a gente entrevistou o PV recentemente, ele falou justamente isso, né? Agora o Palmeiras está numa transição de os principais nomes do 20 subindo pro profissional e tendo que fazer uma transição do 17 para o 20 para começar agora uma transição. E pode ser que os resultados não venham, que foi muito que aconteceu quando subiram Gabriel Menino, Patrick de Paula, Danilo e tantos outros. Essa transição é perigosa, se você analisar só o resultado. Então o Palmeiras está nessa, mas, é claro, foi campeão da Copinha, brasileiro ainda está na disputa também da Copa do Brasil. A galera se pergunta, né? Por que o Santos não ganha tanto título na base e revela tantos caras? Porque sobe cara muito cedo. O Santos sobe cara muito cedo e agora, né, esses últimos anos, muito por necessidade. Palmeiras está subindo cara muito cedo. Moleque de 16 anos, por exemplo, o Hendrick, é uma questão de necessidade? Não. É uma questão de bola mesmo. De você entender o que vai ser melhor para o clube. É importante você ganhar um sub-20, é importante você ganhar um sub-17. Pô, claro que é importante. Valida um trabalho, né? Principalmente para quem não acompanha diariamente. Pô, falar, o Palmeiras está com uma base muito forte e tudo mais. Mas não é mais importante o cara tá no profissional te entregando do que e você passar um tempinho nesse de transição sem ganhar? Pô, a galera ainda pegava no pé do Gabriel Menino, do Patrick de Paula, Danilo, Veron. O Palmeiras não tem copinha. E os moleques de Juliette do lado do presidente da Conmebol falando que a copinha deles era Libertadores. E o que vale mais a pena no fim das contas? Pô, eu acho que não tem nem discussão. Acho que o profissional é o que tem que ser. Primeiro você olha o que é melhor profissional. Pô, o menino vai ser utilizado no profissional, é interessante para ele no profissional. Ah, então beleza. Então, pô, base, desculpa, vocês fazem esse momento de transição, como o PV falou, da galera do 17 para o 20, por mais que demora um pouquinho, tem um tempinho de adaptação, mas é o natural que aconteça. O Hendrick poderia ter mudado esse jogo de todas as formas, né? E poderia ter resolvido no Allianz Parque. Mas é isso que o Bula falou. A gente está discutindo se ele vai ser titular ou não, se ele vai ser utilizado ou não num clássico contra o São Paulo, faltando 7 rodadas, um momento super decisivo da temporada profissional. E assim, teve o outro dia que ia jogar contra o Atlético Mineiro e tinha a final da base no fim de semana, né? E eu e o Celso, eu não lembro se era com vocês dois, talvez até fosse, mas assim, a gente defendeu até que os meninos não eram para descer. Eu lembro até que o Léo falou, pô, mas é jogo único contra o Corinthians e tudo mais, os meninos acabaram descendo, o Hendrick acabou decidindo, mas eu acho que agora, beleza, desceu, decidiu, mas agora sim, gente, é profissional, Vanderlei é profissional, Garcia é profissional, Hendrick é profissional, Fabinho é profissional, não tem que descer mais os meninos, você sobe o degrau deles para depois eles darem 2 passos para baixo, e aí quando tem a oportunidade no profissional, eles não estão à disposição. Eu acho que tem muita coisa que envolve jogador de futebol para o cara virar num profissional. Pô, ele tá ali no banco e não entrar em alguns jogos é importante. Ele tá ali e entrar com um jogo decisivo é importante também. Ele entrar numa puta bucha, como o Fabinho já entrou na Vila Belmiro contra o Santos, pô, também é importante pro moleque ter uma casca, tá ligado? Então, assim, eu acho que esse pessoal é profissional. Acabou, não foi lindo a base. Hendrick levantou taça, braço direito, braço esquerdo, taça em cima da cabeça, 2 em cada mão, melhor jogador, artilheiro. Agora tem que pensar no profissional. O moleque tem tudo para ser um dos grandes jogadores que o Palmeiras já revelou. E caminha para isso, né? Agora é outro estágio. É profissional e a gente sabe que é diferente. Quantos caras já não saíram da base e assim não viraram? Então, acho que o revelar jogadores passa a ser mais importante do que conquistas na base. Conquistas na base são importantes? São muito importantes. Valida todo um processo, todo um trabalho de tudo que foi construído desde 2014, quando o Paulo Nobre investe tudo na base. Então, assim, é importante. Mas hoje, acho que o Palmeiras conseguiu um estágio de categoria de base que, pô, revelar e trazer caras com qualidade e que tem muito qualidade para o profissional. E queimou etapa. Pô, o Hendrick com 16 anos era sub-20, ele já queimava etapa, velho.
Então, assim, o cara é acima da média. Tem um monte de moleque da base que já tá queimando etapa. Porque é natural. Você joga atingindo o seu nível máximo, e seu nível máximo passa muito do sub-15, você vai jogar no 17. E você chega no 17, você tá muito acima, você vai pro 20. Chegou no 20, você tá muito acima? Bom, acho que chegou o momento, né? Chegou o seu momento de profissional, de você começar a sua carreira de fato como jogador de futebol. É isso. E para finalizar, eu acabei me lembrando disso no meio do nosso boletim. Quando é para criticar, a gente critica aqui, mas eu quero parabenizar o marketing do Palmeiras, tudo mais, pela ação que foi feita hoje. Muito boa. Ontem todo um suspense, que a conta do Palmeiras tinha sido suspensa e tudo mais. E... o que aconteceu? Aconteceu. A gente soube no meio da noite, no finalzinho da noite, o que poderia ser. A gente preferiu até não divulgar nada para não atrapalhar toda a ação, mas era justamente para relação às crianças aparecidas. Muito legal a ação do Palmeiras, Bula. A gente criticou muito o marketing do clube, que é muito mais do que só ações, mas está envolvido nesse contexto. Mas foi uma ação muito legal nesse Dia das Crianças. Parabéns ao Palmeiras por ter feito essa ação. Muitos clubes, muitos torcedores de outros clubes elogiando essa ação do Palmeiras no dia de hoje. Cara, aqui a gente aplaude quando tem que aplaudir, quando criticar, a gente vai criticar, e quando critica, não é criticar por criticar, né? É sempre com embasamento, igual a gente já fez a matéria do marketing. Quem está lá em destaque no site do nosso palestra, para quem não teve oportunidade de ver ainda do JG. E legal também mencionar, hoje eu tive a oportunidade de ir no Clube Social, também teve uma ação bem legal para as crianças que puderam ter um dia diferente lá na sede social do Palmeiras. Até separei, brinquei aqui, ó, mas tem o porquinho, o periquito aqui, a galera pegando máscara, brincando. Bem legal também, os pequenos palestrinos e palestrinas se divertiram bastante neste dia 12 de outubro. Léo, eu acho que a ação é bonita, velho. É legal, é muito... dá orgulho, assim, sabe? Causas que tem que ser defendidas. Acho que foi interessante a forma como o Palmeiras fez. Eu acho que atingiu aonde tinha que atingir, sabe? Tomou... O cara, teve gente que falou, pô, se for uma... Antes de saber, né, ontem, pô, se for ação de marketing, pô, palhaçada, não sei o quê. Bom, tá todo mundo falando disso, velho. Sabe? Chegou em muita gente isso que aconteceu. Então, acho que é legal. E já parabenizando o Palmeiras e diretoria, que eu fui um dos mais críticos e sou ainda a respeito das questões do ingresso, eu acho que funcionou esse negócio das 3 horas antes. Tá chegando na venda, na quarta venda com ingresso para a galera. Chegou, né? Porque já foi tudo praticamente, mas assim, chegou para a galera e tudo mais, com uma certa tranquilidade, não vi um alvoroço muito grande aí, então foi uma estratégia que funcionou. E aí, quando funciona, acho que também tem que dar o braço a torcer e dar parabéns, né, para a diretoria, que teve uma estratégia que deu certo, algo que vinha sendo muito criticado pela torcida, e eu era um cara que era muito crítico referente a isso. Meti o pau, não acho certo não chegar ingresso para a galera que pagou avante, segunda pré-venda, e acho que num jogo que é que a galera quer mais ir, né, num domingão que voltou pro Allianz, 4 da tarde, um jogo que é tranquilo para você ir, chega a quarta pré-venda para a galera que ainda consegue comprar. Então, uma estratégia que funcionou, acho que é legal parabenizar também. Foi uma ação que me parece, claro, está muito no começo, mas me parece que está sendo bem executada, e se as promessas se cumprirem para o ano que vem, o negócio da biometria, da reconhecimento facial e tudo mais, vai ser mais um avanço para o Palmeiras, para o sócio avante, cada vez mais crescer, o Palmeiras buscando títulos e o torcedor estar perto no Allianz Parque, números expressivos. Vai ser o 17º, Bula, jogo seguido com mais de 30 mil? 16º, se não me falha a memória, é isso. Então, é a primeira vez na história, são o time competitivo, o time sempre buscando, com o torcedor perto, então é muito importante essas ações que o Palmeiras busque trazer seu torcedor cada vez mais perto. Mas
Esse é o boletim do nosso palestra. Se você curtiu, se você gostou, comente aqui, curta, é muito importante. Se inscreva no nosso canal. Lembrando, amanhã, Corujão especial, nosso palestra, com ele, Barolo. Você, torcedor, gosta de assistir aquele react do Barolo pós-derrota do São Paulo. Ele é um cara muito gente boa, seu pai era um palmeirense fanático. Então a gente vai aqui falar do jogo de domingo e também contar muitas histórias de São Paulo, de Palmeiras, aqui no nosso palestra. Então amanhã, às 11 horas, Corujão especial para vocês, com tudo do confronto de domingo e também com muitas histórias legais para vocês. Bula, obrigado por mais uma. Capita, obrigado por mais uma. E você quer curtir essas e outras notícias que falamos aqui, é só acessar o nosso site, nossopalestra.com.br, tudo lá das 6 da manhã, 5, 4 da manhã, até o final do dia, e também nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram e aqui no YouTube. TikTok também, nós estamos mexendo no TikTok também, então tem o pré-jogo do nosso palestra, tem as análises do Capita, muito legal os conteúdos que a gente está começando a fazer lá nas nossas redes sociais. Siga, curta, compartilhe e eu falo. Avante palestra!